Filipenses 2, 5, 11. Acharam? Quem encontrou, diga eu encontrei. Eu faço a leitura em nome de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de... Pelo menos essa expressão, esse versículo, vamos ler junto? Eu conto até 3, você me ajuda? Promete? Mas quem não lê bem forte, bem bonito, vai ficar de castigo, viu? De joelho no milho. Vamos lá? 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De novo, 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Você pode repetir essa expressão, apegar-se? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? A si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém. Fecha sua Bíblia. Me dê aí alguns minutos da sua atenção. A promessa é de ser bem objetivo, liberar você para você ir lá comer aquela picanha que você deve ter deixado separado já, frango com quiabo, não sei o que você, feijão tropeiro, não sei o que você vai comer, mas você vai sair daqui com tempo para chegar na sua casa e comer, e almoçar, e aquilo que você preparou. Veja, este texto faz parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo a esta igreja de Filipos. Essa cidade, Filipos, é uma cidade que está situada na Grécia. Hoje é um sítio arqueológico. Ela foi a primeira congregação cristã fundada na Europa pelo próprio apóstolo. Foi Paulo que fundou esta igreja e foi a primeira que foi fundada na Europa. Estamos falando de uma igreja muito dedicada. Quando eu comecei a ver o histórico dessa igreja, logo já me veio à mente a igreja New Life. Porque essa igreja é uma igreja muito dedicada, igual nós somos. Amém. Nossa, irmão, tem pastor de fora que me ajude, senão ele vai precisar. Muito dedicada, nós somos. Amém. Esta igreja é uma igreja muito dadivosa. Quando você ler sobre ela, você vai ver que eles eram um coração aberto. Uma igreja dedicada a missões, uma igreja que ajudou muito financeiramente o apóstolo Paulo, uma igreja missionária. Uma igreja viva e participativa. Ela participava, era uma igreja que estava integrada nas questões do reino e da obra de Deus. Não parece com a gente, irmão? Amém. Eu não conheço a igreja que o pastor pastoreia em Belo Horizonte, mas deve ser também igual essa, certamente. Mas aqui, pastor, quero que você saiba que nós nos identificamos muito com esta igreja. Esta igreja trouxe muitas alegrias para o apóstolo Paulo. Se alegrou muito com esta igreja. E nesta igreja, vemos o apóstolo motivando os crentes, preste atenção, vemos o apóstolo motivando os crentes a terem a mesma atitude de Cristo. De novo, o apóstolo está motivando os crentes dessa igreja a terem a mesma atitude de Cristo. Essa expressão no original tem também o sentido de tomar uma decisão, ter atitude ou tomar uma decisão, ter a mesma atitude de Cristo. E aí quando você lê o texto, você viu aí comigo que na sequência ele diz quais são
as atitudes e as decisões que nós temos que tomar igual a Cristo. E ele também fala dos resultados que essas atitudes ou que essas decisões produzem. E é exatamente sobre isso que eu quero falar esta manhã. Tendo as mesmas atitudes para obter os mesmos, tendo as mesmas atitudes para obter os mesmos, tendo as mesmas atitudes para obter os mesmos resultados. Esta é a ideia. Isso que nós aprendemos aqui no texto. Então veja, tendo as mesmas atitudes para obter os mesmos resultados, primeira atitude ou decisão é a do desapego. Escute isso, o texto diz assim, repito para você, que embora, falando de Jesus, que embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Escute, era algo que devia apegar-se, era algo que devia mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. A ênfase é para o fato do mestre não considerar que devia apegar-se à sua posição. De novo, a ênfase aí é para o fato, escute, do mestre não considerar que devia apegar-se à sua posição. Que posição? A posição de Deus. A posição de soberano sobre toda a terra. João, ao descrevê-lo, ele diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, algumas traduções, no princípio era o verbo. Diz, ele estava com Deus, com quem que ele estava? Com Deus. E era Deus, o que ele era? Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas, falando de Jesus, preste atenção, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esta é a posição. Quando Paulo o descreve em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, ele diz, ele, falando de Jesus, preste atenção, diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele, tudo subsiste. Que posição é esta? É isso aqui, claro que a gente poderia trazer aqui inúmeros textos que mostram quem era Jesus na eternidade. Fato é, meu amado, meu querido irmão, que ele não se apegou à sua posição de Deus soberano que era. E porque ele não se apegou, ele pôde atender ao chamado para ser o Salvador. E porque ele não se apegou, ele cumpriu com sucesso o seu ministério. E porque ele não se apegou, ele foi bem-sucedido em sua missão. Diga graças a Deus. E conforme o texto que você leu, porque ele não se apegou a essa posição, ele foi recompensado. Meus irmãos, o conselho é, seja a atitude de vocês a mesma de... Ei, olhe para mim, você dormiu agora. Seja a atitude de vocês a mesma de... A atitude de quem? Seja a atitude tua a mesma de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Escute, uma vez que você entenda, esta palavra e obedeça a ela, ou seja, uma vez que a tua atitude seja a atitude de Cristo, você vai receber a recompensa do jeito que ele
recebeu. Quando você, a exemplo de Jesus, não se apega àquilo que você tem, como Jesus haverá prontidão para atender o chamado de Deus? Quando você, a exemplo de Jesus, não se apega àquilo que você tem, haverá sucesso no cumprimento do propósito de Deus para com a sua vida. Quando você, a exemplo de Cristo, não se apega à sua posição, haverá recompensa da forma que Cristo for recompensado. Meus irmãos, eu sei que este ensino do desapego é um pouco contraditório e até complicado para falar nos nossos dias. Eu sei que falar em ser desapegado não é uma mensagem muito bem vista no tempo que nós vivemos. Eu sei disso. Preparando a palavra, eu pensei exatamente aquilo que nós estamos escutando nos nossos dias. Este é um tema que não dá ibope. Porque o egoísmo, o egocentrismo, a ganância tem feito parte da sociedade dos nossos dias. E pasme, até dentro das nossas igrejas. Escute, o ensino do desapego não é bem-vindo. Mas este é o ensino do Evangelho. Não tem como, irmão, escute. Não se deixe enganar. E eu repito, não se deixe enganar. Evangelho é desapego, e você sabe disso, e você já escutou 1 milhão de vezes desse púlpito, e você sabe que evangelho, não existe evangelho se não for um evangelho em que você seja desapegado das coisas aqui deste mundo. Agora veja, o que te atrapalha, o que pode te atrapalhar, não é o fato de você não ter, mas o fato é você estar apegado àquilo que você tem. O que pode te atrapalhar, escute, não é uma posição que você possa ter conquistado, mas é o apego a esta posição. O que te atrapalha não é um título que você possa ter, mas o apego a este título. O que te atrapalha não são os bens materiais ou o dinheiro que você possa ter adquirido, mas o que te atrapalha é o apego às coisas materiais, é o apego ao dinheiro. Isso tem o poder de te atrapalhar. E quando eu falo em apego, eu estou falando do apego que por vezes te desvia do teu chamado. Quando eu falo em apego, estou falando de um apego que por vezes te leva a subestimar ou a colocar o plano de espiritual que Deus tem para você em segundo plano. Quando eu falo em apego, estou falando daquilo que te atrapalha de cumprir, um apego a alguma coisa que te atrapalha de cumprir o propósito de Deus. Quando eu falo em apego, estou falando daquele apego que por vezes te leva a se desapegar. Você se apega a alguma coisa e se desapega de Deus. E eu estou falando de um apego que pode atrapalhar, impedir de você receber a recompensa que Deus tem preparado para você. Por isso, nessa manhã, meu irmão, escute, que a atitude tua seja a mesma de Cristo Jesus. Quando você analisa esta questão do desapego de Jesus, e você vê o sucesso que ele teve para cumprir o seu ministério. Escute, eu quero que você saiba, esse conselho precisa ser levado a sério. Para que você também possa ter sucesso naquilo que você vai fazer, que você pretende fazer para Cristo. Escute, quando você vê a vida de Jesus, você vai ver que ele se desapegou. Escute, tinha tudo para estar agarrado a uma posição, a um título, aquilo que ele era, mas ele se esvaziou. E porque ele se esvaziou, ele cumpriu e foi recompensado. E a Bíblia diz que Deus o exaltou. Meu amado, meu querido irmão, se você quiser ter sucesso e ser recompensado por Deus, você precisa entrar pelo caminho do desapego. E quem entendeu, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Tendo as mesmas atitudes para obter os mesmos resultados,
Que atitude são essas? Segunda atitude aí é a atitude de humildade. E se fosse a Suzana pregando, ela falava, vocês estão muito sérios hoje. Olhe para mim e sorria. Qual que é a segunda atitude que nós vamos pensar agora? Humildade. Não, irmãos, com um sorriso. Diga humildade, diga humildade. Humildade. Diga, eu estou acordado. Oh, graças a Deus. Veja o texto e eu leio para você novamente. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Ei! E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. A si mesmo. E foi obediente. Até a morte e morte de cruz. Preste atenção. O grande e soberano tirou suas vestes reais e se vestiu de servo. Quem lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos aqui? Quem lembra? Eu quero fazer algumas perguntas sobre aquele texto. Levanta a mão quem lembra. Não, irmão, não vou perguntar não. Levanta a mão quem lembra. Lá estava. O grande, soberano Deus, ele tira suas vestes reais e faz aquilo que naquela época significava uma das maiores posições de humilhação. O grande soberano deixou sua glória para viver em lugares humildes e entre os necessitados. E você sabe disso. Nós temos pregado aqui a cada quarta-feira sobre os milagres de Jesus e sempre nós vamos ver que Jesus estava lá. O grande soberano estava lá. Entre aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que estavam necessitadas. O grande soberano renunciou ao esplendor de sua glória, a glória que ele vivia, para nascer numa manjedoura e viver de forma simples entre pessoas marginalizadas pela sociedade. O grande soberano esteve aí no meio de pessoas, escute, que eram recusadas, que não eram bem vistas. Ele esteve lá, o grande soberano, deixou o seu esplendor. O grande soberano se submeteu a um plano que exigia obediência e uma humilhação que lhe levou à morte. E o levou à morte da forma mais vergonhosa que um ser humano podia experimentar, ser exposto. A morte de cruz. A morte de cruz, escute, era uma maldição. Ele estava lá, pendurado, grande. Ei, olha para mim, o grande, soberano. Aquele que estava lá na glória, o eterno Deus, agora estava pendurado numa cruz. Exposto. Os historiadores dizem que nós não sabemos nem a metade do que foi a crucificação, porque ela foi muito pior do que nós possamos pensar ou imaginar. Submissão, obediência, resignação fizeram parte da sua vida, da conduta de Jesus. Ele foi humilde no trato com as demais pessoas. Ele foi humilde no cumprimento de sua missão. Ele foi humilde na formação de seus discípulos. Ele foi humilde em seus sofrimentos. Ele foi humilde ao exercer sua liderança. Ele foi humilde mesmo operando grandes milagres. Foi humilde. Jesus foi humilde. O que Jesus foi? Humilde. Às vezes eu fico pensando, Jesus, se fosse igual a gente vê hoje, essa mídia e esse destaque para o homem, eu fico pensando, nossa, imagine. Ressuscitou Lázaro e depois de 4 dias mortos, estaria aí, Rogério. Primeira página. Instagram bombando. Mas ele chegou a operar um milagre e falou, não conta para ninguém, ao contrário do que você vê hoje. Alguma coisa acontece e pronto, já vira já uma celebridade e já expõe, escute. E você vê um homem, o 100% do homem dele sendo usado poderosamente em coisas extraordinárias, mas a sua atitude foi sempre uma atitude
de humildade. E porque ele foi humilde, ele foi exaltado. E na sua vida se cumpriu o que ele ensinou lá em Mateus capítulo 23, 12, diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será? De novo. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será? Humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será? Exaltado. E aí, meu amado, meu querido irmão, nós voltamos aí para um tema que nem sempre é bem aceito. Falar em humildade hoje em dia tem que tomar os seus cuidados. Nem sempre você vai ouvir uma mensagem em que confronte você com a tua falta de humildade, porque escute, isso não é bom para aqueles que apregoam, que ensinam uma vida de sucesso. O que se ensina e o que se vive por aí é a arrogância, é a soberba, é a ostentação, é a prepotência. Mas isso não vai mudar os ensinamentos do Evangelho. E isso não vai mudar o ensino do texto que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se humilhou a si mesmo. Não importe o que ensinam por aí, não importa o que digam por aí, escute, não vai mudar o fato de que que a Bíblia manda que nós tenhamos uma atitude de humildade do jeito que Jesus teve. E isso não vai mudar o fato de que Tiago ensina: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. De novo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas... Nossa, irmão, você dormiu. Deus se opõe aos orgulhosos, mas... dá graça aos humildes. Ei, olhe para mim. Se eu fosse um americano pregando, eu diria: pay attention now. Vida cristã, ei, olhe para mim. Vida cristã é vida de humildade. De novo, vida cristã é vida de humildade. Você pode ser um cristão, um crente rico, mas tem que ter humildade. Vai dizendo amém, por favor, irmão. Eu vou repetir: você pode ser um cristão, um crente rico, mas tem que ter humildade. Você pode ser um crente intelectual, mas tem que ter humildade. Ah, você perdeu. Você pode ser um cristão intelectual, mas tem que ter humildade. Você pode ser um crente cheio de conhecimento, mas tem que ter humildade. Você pode ser um crente cheio de talentos e habilidades, mas tem que ter humildade. Você pode exercer um cargo de liderança elevado, mas tem que ter humildade. Você pode ser um crente usadíssimo nos dons espirituais, mas tem que ter humildade. Porque o sentimento de Cristo, ou a decisão dele, deve ser a tua, de humildade. E se você chama Jesus de mestre, você não pode destoar com aquilo que foi as suas práticas. Nós somos imitadores de Cristo. E se isso é uma verdade, dê um aplauso forte para Jesus. Estou pregando para humildes nesta manhã. Amém. Estou pregando para gente humilde nesta manhã. Amém. Escute, irmãos, tem muito casamento aí comprometido por falta de humildade. Ei,
De novo, tem muito casamento aí comprometido por falta de humildade. Tem muito relacionamento entre pais e filhos que está se complicando ou está complicado por falta de humildade. Tem muitos profissionais travados aí, bloqueados por falta de humildade. Tem muitos potenciais e talentos, às vezes dentro de uma igreja, estão frustrados, apesar de ser grandes potenciais e ter muito talento, eles estão frustrados por falta de humildade. Tem muita gente complicando o seu relacionamento com Deus. Ei, olhe para mim, complicando o seu relacionamento com Deus, complicando a sua vida espiritual por falta de humildade. E tem muita gente se esquecendo que a recompensa por humildade será ser exaltado por Ele. Você pode se exaltar, e você conhece gente exaltada, conhece ou não, irmão? Não aqui nesta igreja, diga, não aqui. Você pode se exaltar. E você pode até ser exaltado por outros. Mas escute, e ser rejeitado por Deus. Mas você pode ter uma atitude de humildade com Jesus e ser aceito, exaltado e recompensado por Ele. O texto diz que porque Ele se humilhou, Ele foi exaltado. De novo, o texto diz que porque Ele se humilhou, Ele foi exaltado. Lembra? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o que nós vemos aqui na vida de Cristo. Ele não teve a resistência de Deus, Ele teve a aceitação de Deus. Escute, de Deus o Pai. Escute, você quer ser aceito por Ele? Você quer ser exaltado por Deus? É isso que você quer? Então veja, o que você precisa é ser uma pessoa humilde. Escolha nesta manhã ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E aí as portas vão se abrir, você como Ele vai ter vitória naquilo que você empreender, e sobretudo, quando chegar a hora, você será reconhecido, exaltado por Ele. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a sua mão direita. Tem gente que dormiu agora. Levanta a sua mão direita e diga, eu entendi. Diga, então eu vou ser humilde. Quem sabe nesta manhã nós podemos declarar aqui aquilo que se fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento que se fazia lá, nós tivemos agora a quarta-feira de cinzas, né? Nós não praticamos isso, mas se vestia de cinza um dia para humilhação, para se humilhar. Quem sabe esta manhã é uma manhã propícia para esta igreja aqui se humilhar, se colocar na presença de Deus com humildade, deixar a arrogância, a soberba, o orgulho, essas questões que por vezes está travando a sua vida espiritual. Escute, se uma igreja como nós, que estamos aqui nesta manhã, se humilhar, não tem a ideia, o efeito que pode causar no âmbito espiritual. Você não sabe o que Deus pode fazer aqui no nosso meio. Se Deus encontrar aqui corações humildes nesta manhã, não tenha dúvida que a graça dele, conforme nós vemos no texto, a graça dele vai inundar o nosso coração, a graça dele vai inundar esta igreja, a graça dele vai se manifestar aqui, porque ele dá graça àqueles que se humilham. E se você entendeu, levanta a tua mão e diga glória a Jesus. Eu sei que você queria que eu pregasse até 1h da tarde. Mas eu vou terminar esta palavra. Escute isso. Atitude, terminando, atitude tem a ver com ação, com prática. Ei, que haja em vós a mesma atitude de Cristo. Tem a ver com ação. Ei, olhe para mim. Tem a ver com prática. Estou ensinando, estamos tendo aquela, diga-se de passagem, bem sucedido, nosso discipulado de casais. Uma das coisas que eu ministro para eles
sempre na abertura, é exatamente sobre a prática, porque Jesus, o ensinamento de Jesus, é aqueles que ouvem e praticam. Diga, ouvem e praticam. Então preste atenção, atitude tem a ver com ação, com prática. E nesta questão de ter a mesma atitude de Cristo, não vale a teoria. E nessa questão de ter a mesma atitude de Cristo, não vale somente uma simulação. E nessa questão de ter a mesma atitude de Cristo, escute, não vale somente uma mera representação. E nesta questão de ter a mesma atitude de Cristo, não vale somente uma aparência. E tampouco vale você ser humilde somente quando te é conveniente ou quando te é confortável. Não vale você tentar ter a atitude de Cristo somente quando as coisas estão indo bem para você. Tem que ser em todas as circunstâncias. Aliás, desapego e humildade, você pode repetir essas duas palavras, desapego e humildade? Desapego e humildade. São comprovadas na vida de um cristão exatamente nos momentos de pressão ou de contrariedade. Irmão, tudo está andando do jeito que você projetou, programou, tudo está bem na sua vida. É muito fácil você falar que você está desapegado, você é uma pessoa que não tem apego e que você é humilde. Agora eu quero ver na hora da pressão, na hora das contrariedades. Eu quero orar para que Deus nesta manhã nos revista, te revista e nos revista de humildade e de desapego. Pode ser. Quem sou eu? Não julgo ninguém. Meu chamado não é para isso. Pode ser que a tua vida tenha dado travado, porque você está muito apegado a coisas. E esse apego tem atrapalhado o fluir de Deus na sua vida. Pode ser. Pode ser que tem coisas travadas na sua vida porque você não tem tido a atitude de humildade que Jesus teve. Não tem humildade. Tem gente que é intratável. Você conhece gente assim, irmão? Nossa, levanta a mão assim, irmão, por favor. Você não consegue tratar com essas pessoas porque humildade não faz parte do vocabulário nem das ações dela. E aí a pessoa vive com a vida travada. Mas nesta manhã, é manhã de nós nos colocarmos na presença dEle. Colocar tudo diante dEle. Antigamente a gente não possa mais cantar aqui, estou proibido. Até porque se eu cantar, é capaz da Suzana me chamar para ser parte do louvor, e aí eu vou ter que deixar o ministério da palavra. A gente cantava assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teus só então quando tudo perante o Senhor entregar, quando te ensino, se o Senhor estiver, todo o teu ser, só então has de ver
Que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.